Nas praias do Império Bizantino, o calor e a brisa do mar criavam uma sensação de calma, enquanto o som das ondas batendo contra as pedras trazia uma tranquilidade temporária. O cheiro de incenso e especiarias preenchia o ar, refletindo a riqueza do império. Um navio mercante atracou ao amanhecer. Suas velas, desgastadas pelo vento, carregavam o símbolo de uma serpente enrolada em uma âncora. Entre os tripulantes, um homem de túnica azul escura desembarcou. Seus passos firmes contrastavam com a hesitação dos demais. Jas, um emissário bizantino, trouxe um mapa das novas rotas comerciais entre o Império e os árabes. Essas rotas poderiam tornar nosso império mais forte, mas os interesses de nossos aliados e inimigos estavam prestes a nos colocar no centro de uma guerra diplomática. As tensões entre as facções do império e os vizinhos estavam prestes a explodir, e os mapas de novas terras estavam prestes a decidir o futuro da região. Enquanto Jas discursava em uma sala de pedra fria, iluminada apenas por achotes crepusculares, uma mulher chamada Naomi observava os gestos do emissário. Ela era historiadora contratada para decifrar inscrições antigas encontradas nas rotas do mapa. Seus dedos traçavam os contornos de um pergaminho escondido sob suas vestes, onde símbolos desconhecidos pareciam pulsar sob a luz. Mais tarde, caminhando pelas vielas de Constantinopla, Naomi encontrou um vendedor de mapas falsos, que sussurrou: "Cuidado com os olhos que não dormem." Ela não entendeu, mas guardou as palavras como um aviso. Dias depois, uma carta lacrada com cera vermelha chegou às mãos de Jas. Dentro dela havia um desenho de uma escultura em Riga, seus olhos esculpidos apontando para o norte. A mensagem era clara: as rotas não eram apenas sobre comércio, mas sobre algo enterrado sob as cidades antigas. Naomi, por sua vez, descobriu que os símbolos em seu pergaminho correspondiam a marcas nas figuras de pedra de Riga. Ela partiu para o norte, deixando para trás o calor do império. Na estrada, encontrou um homem chamado Old Luiz, um guia que conhecia os segredos das florestas bálticas. Ele falou de estátuas que mudavam de posição durante a noite e de viajantes que desapareciam perto delas. Em Riga, as ruas estreitas pareciam sussurrar. Naomi e Luiz caminharam até a Praça das Máscaras de Pedra, onde 12 esculturas circundavam uma fonte seca. Os olhos de cada figura eram buracos vazios, mas quando Naomi se aproximou, sombras dançaram dentro deles. Luiz recuou, murmurando sobre lendas de guardiões adormecidos. Naquela noite, enquanto examinava os mapas sob a luz de uma vela, Naomi notou que as rotas traçadas por Jas formavam um padrão idêntico às posições das estátuas. Um som metálico a fez virar-se. Uma das figuras de pedra agora estava virada para ela, seus dedos apontando para o chão. Em Constantinopla, Jas recebeu notícias de que um general árabe ofereceu uma aliança secreta em troca do controle sobre uma das rotas. Ele recusou, mas sabia que outros aceitariam. Enquanto isso, Naomi descobriu uma câmara sob a fonte, onde um mosaico mostrava as estátuas como portais para um reino subterrâneo. Luiz desapareceu na manhã seguinte, deixando apenas seu chapéu de couro ao lado de uma das esculturas. Naomi continuou sozinha, seguindo as marcas no mapa até um lago congelado. Sob o gelo, viu formas escuras movendo-se como sombras com vontade própria. Quando já chegou a Riga, pressionado pela corte bizantina, encontrou Naomi à beira do lago. Ela mostrou-lhe o mosaico e explicou que as rotas comerciais eram veias de um corpo antigo, conectando lugares que não deveriam ser perturbados. "Esses mapas são mais do que caminhos para especiarias", disse ela. "São convites para algo que nos observa há séculos." Naquela noite, enquanto discutiam o que fazer, as estátuas da praça começaram a sangrar uma substância negra que escorria como tinta. Os habitantes trancaram suas portas, e os sinos das igrejas tocaram sem motivo. Naomi e Jas decidiram seguir a última rota do mapa, levando-os a uma torre em ruínas nas florestas de Vidme. Lá encontraram um altar coberto de runas idênticas às do pergaminho. Ao tocar a pedra, Naomi viu visões de cidades em chamas e acordos quebrados, enquanto Jas ouviu vozes sussurrando em línguas mortas. Um estrondo ecoou, e parte do teto desabou, revelando a lua cheia. Sob sua luz, as runas brilharam, formando uma imagem do mapa completo. Era uma teia de conexões entre impérios, mas no centro, onde deveria estar Riga, havia apenas um vazio. De volta à cidade, um mensageiro entregou a Jas uma ordem de prisão contra Naomi, acusada de heresia. Ele queimou o documento e a ajudou a fugir,
sabendo que ambos estavam sendo usados em um jogo maior. Nas docas, um barco os esperava, pago por alguém que assinava apenas como o guardião. Enquanto navegavam pelo aljava, Naomi olhou para trás e viu as estátuas de Riga se moverem em uníssono, seus braços estendidos como se tentassem alcançar o mar. Já segurou o mapa contra o peito, perguntando-se se a verdade que buscavam os salvaria ou os destruiria. A resposta, como os olhos das estátuas, permaneceu escondida. O barco deslizava pelo rio Aljava sob um céu cinzento. A água refletia as sombras das árvores que pendiam sobre as margens. Naomi enrolou o mapa em um pedaço de tecido oleado, seus dedos ainda trêmulos pela visão na torre. Jas observava a costa, onde formas escuras pareciam acompanhar sua rota. Não são pássaros, ele murmurou. São corvos, mas voam em círculos como se algo os atraísse. Naomi não respondeu. Sua mente estava presa às runas que brilhavam sob a lua. Mais tarde, quando ele atracou em um vilarejo abandonado, um homem de capa marrom os abordou. Gaspar apresentou-se, a voz áspera como casca de árvore. Sei para onde vão. Os olhos de pedra não perdoam quem os desafia. Ele ofereceu abrigo em troca de ouvir suas histórias, e eles aceitaram, desconfiados. Numa cabana de madeira, Gaspar acendeu uma lareira e falou de um templo submerso no lago próximo, onde estátuas idênticas às de Riga guardavam um artefato chamado Coração da Memória. Dizem que quem o tocar verá a verdade por trás de todas as mentiras, ele sussurrou, os olhos fixos no fogo. Mas a verdade mata tanto quanto a ignorância. Naomi sentiu um calafrio. Jas, pragmático, perguntou sobre os interesses árabes nas rotas. Gaspar riu. Eles não buscam especiarias. Buscam o mesmo que vocês, controle sobre o que não podem entender. Na manhã seguinte, Gaspar desapareceu, deixando apenas um punhado de sementes de papoula sobre a mesa. Naomi e Jas seguiram para o lago, guiados por um caminho de pedras desgastadas. Sob a superfície congelada, formas humanas esculpidas em gelo flutuavam como espectros. Naomi posicionou o mapa sobre o gelo e notou que as linhas das rotas convergiam para um ponto específico. Usando uma picareta, quebrou a camada de gelo, revelando uma escotilha de metal enferrujado. Dentro dela, um diário envolto em couro preto descrevia experimentos com visão além da carne, assinado por um alquimista do século XIII. Enquanto liam, um grupo de cavaleiros vestindo mantos vermelhos surgiu na margem. A Inquisição, já sussurrou, reconhecendo os símbolos bordados. Correram para a floresta, mas os cavaleiros os cercaram. Entreguem o mapa e a mulher, ordenou um deles, o rosto oculto por uma máscara de ferro. Naomi, sem pensar, abriu o diário em uma página marcada e recitou uma passagem em latim. O ar crepitou, e as árvores ao redor começaram a sangrar uma resina escura. Os cavalos empinaram, assustados, e os cavaleiros recuaram. Jas puxou Naomi para dentro da mata, onde a luz do sol mal penetrava. Horas depois, encontraram uma clareira com uma estátua intacta, seus olhos de ônix brilhando como brasas. Naomi aproximou-se e tocou a pedra fria. Instantaneamente, viu-se em uma sala circular, rodeada por versões mais jovens de si mesma. Cada uma segurava um fragmento do mapa, mas quando tentou tocá-las, desvaneceram. Jas, do lado de fora, gritou seu nome. Ela voltou à realidade ofegante, enquanto a estátua começava a rachar. Do interior da fissura, uma luz azulada escapou, envolvendo-os em uma névoa gelada. Ao anoitecer, alcançaram uma aldeia de pescadores, onde um velho lhes ofereceu abrigo em troca de consertar redes. Enquanto trabalhavam, o homem contou sobre um ritual antigo. No equinócio, as estátuas abrem os olhos e o mundo dos vivos se mistura ao dos mortos. Naomi percebeu que o equinócio era dali a 3 dias. Naquela noite, sonhou com o alquimista do diário, que lhe mostrou um mapa estelar onde as constelações formavam as mesmas rotas comerciais. Acordou sobressaltada, o diário aberto em seu colo, exibindo uma nova página escrita em sua própria caligrafia. O coração não está no lago. Está em você. Jas, desconfiado, confrontou-a sobre o diário. Não sei como isso aconteceu, ela admitiu, mostrando as páginas recém-escritas. Ele suspirou, dividido entre a razão e o medo. Na manhã seguinte, seguiram para o norte, onde o mapa indicava uma montanha com uma única estátua.
No caminho, encontraram um acampamento destruído, os corpos vestindo mantos semelhantes aos de Gaspar. Entre os escombros, Naomi achou um medalhão com o símbolo da serpente e a âncora do navio de Jaz. Eles estão conectados, ela disse, a voz fraca. Jaz guardou o objeto, sabendo que a traição vinha de dentro do próprio império. Ao chegarem à montanha, uma tempestade de neve os forçou a buscar abrigo em uma caverna. No fundo dela, encontraram uma câmara com paredes cobertas de espelhos. Cada reflexo mostrava uma versão diferente de si, Naomi como imperatriz, Jaz como mendigo, ambos como crianças. No centro, uma bacia de pedra continha líquido prateado. É mercúrio, Jaz constatou. Naomi mergulhou as mãos, e as imagens nos espelhos mudaram, revelando cenas de guerra e pactos quebrados. Um grito ecoou, e os espelhos racharam, libertando uma névoa que formou a silhueta de uma mulher. Vocês não estão prontos, ela sussurrou, antes de se dissipar. Naomi e Jaz saíram da caverna com o coração pesado, os olhos cheios de perguntas sem respostas. A névoa que havia liberado a silhueta da mulher ainda pairava no ar, como um lembrete de que o que eles buscavam era muito maior do que qualquer mapa ou rota comercial. Enquanto caminhavam pela neve, Naomi sentiu uma força estranha puxando-a em direção à montanha. Ela está nos chamando, ela sussurrou, mas Jaz apenas apertou o mapa contra o peito, sabendo que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginaram. No dia seguinte, ao chegarem ao topo da montanha, encontraram uma última estátua, mais imponente do que todas as outras. Seus olhos brilhavam com uma luz azulada, e ao se aproximarem, o chão começou a tremer. De repente, o vento soprou com força, levantando poeira e folhas secas, enquanto a estátua se movia lentamente, sua cabeça girando em direção a eles. Naomi, sem hesitar, abriu o diário e leu em voz alta uma passagem que parecia ter sido escrita especialmente para aquele momento. O tempo pareceu parar, e por um instante, todos os segredos do mundo pareceram estar à frente deles. Quando a tempestade finalmente passou, o sol iluminou uma nova paisagem. A montanha havia desaparecido, substituída por um campo vazio, onde apenas as pegadas de Naomi e Jaz permaneciam. O mapa em suas mãos agora estava em branco, como se nunca tivesse existido. Eles olharam um para o outro, sabendo que algo havia mudado para sempre. O que tinham encontrado não era um tesouro, nem um poder, mas uma verdade que não podia ser compartilhada. Com um último olhar para trás, eles seguiram em frente, deixando para trás o passado e caminhando para um futuro que ninguém poderia prever.